Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo estamos analisando ainda o livro Como Falar, Como Ouvir, de Mortimer Adler. Agora adentrando a parte que trata sobre a escuta, né? Como que você tem que escutar e ver alguma palestra, ou uma aula, ou algum evento, né, que vai te exigir a atenção de alguém que está falando. E temos aqui o capítulo 8 que está sendo analisado nesse vídeo, escrevendo durante e após a escuta. Como que é que você vai se comportar durante uma palestra ou um evento? Como você vai escutar algo para ter melhor aí, assimilação das informações, você entender ou concordar ou discordar daquilo que foi falado, etc., de uma forma que seja racional e seja mais proveitosa. Aqui o Mortimer Adler, nesse capítulo 8º, ele dá as dicas fundamentais para você entender, muito semelhantes àquilo que ele aplica e coloca no livro Como Ler Livros. Né? Nesse livro, o Mortimer Adler ele explica, né, as várias técnicas que ele utiliza para fazer uma boa leitura proveitosa, né, dos vários tipos de livros, especialmente os livros considerados mais complexos, os grandes livros. Né? Então, nesse capítulo 8, ele já inicia dizendo que há essa semelhança entre ler um livro e escutar. Inicialmente você tem que estar atento àquilo que está sendo dito, né, da mesma forma com que quando você lê, também deve estar atento àquilo que está ali determinado escrito. Né? Então no discurso exige também o interesse em fazer anotações. Fazer anotações vai te dar a possibilidade de refletir melhor aquilo que foi passado durante aquele evento, aquela palestra, aquela aula, enfim, e tudo mais. E com isso você vai poder refletir e entender melhor o que foi dito e sendo aí algo proveitoso para você. Né? Então, as anotações são algo que o Mortimer Adler considera importantes, que todo mundo deveria fazer se for levado a sério determinada palestra, determinado evento. Né? E ele dá as dicas, primeiramente quatro pressupostos aqui, quatro anotações contínuas que devem ser feitas. A primeira, logo no início da palestra ou do evento, quem está falando normalmente vai se apresentar e vai iniciar a falar sobre o tema. Então nisso em si já é interessante anotar do que se trata o tema e como aquele tema vai ser desenvolvido. Normalmente, segundo Mortimer Adler, os falantes habilidosos eles são mais didáticos, eles explicam aquilo que eles vão falar, explicam aquilo que vai ser dito ao longo de todo o seu discurso, né? E, portanto, isso facilita com que você anote aquilo que está sendo tratado. E ele coloca, se o falante ele não for habilidoso, normalmente vai ser mais difícil para quem escuta entender aquilo de que se trata. Né? Mas, em geral, as pessoas tomam a noção das palestras, dos eventos, através dos títulos. Né? O que ocorre é que muitos palestrantes acabam fugindo do tema central ou mesmo maqueiam esse tema central em seus discursos, o que dificulta para que a pessoa que está ouvindo tenha melhor assimilação das informações. Né? Então aqui está a dificuldade do ouvinte em relação a um falante que não é alguém que seja muito metódico e tudo mais. Né? Enfim, mas é interessante que primeiro se anote analisando aí o início propriamente, quais ideias irão ser tratadas e como elas serão desenvolvidas. Em seguida, tem que estar atento aos termos específicos que o falante vai utilizar. Da mesma forma que o livro, especialmente os livros mais complexos, né, de filosofia e técnicos, eles incluem em si, no próprio livro, termos específicos com que o próprio autor dá o conceito daquele termo e você tem que estar ciente, saber do que se trata aquele termo. Caso contrário, isso pode comprometer aí as suas informações, comprometer o seu entendimento daquele livro. Da mesma forma, uma palestra ou um evento, né, onde a pessoa está falando, os termos que ela utiliza têm que ser conhecidos também do ouvinte. Caso contrário, isso irá comprometer também aí o entendimento. Então é interessante que aquele que seja falante, habilidoso, normalmente ele vai explicar os termos que ele está falando, né, dando aí, apresentando seus conceitos e como ele entende o que é aquela palavra que está sendo empregada naquele evento determinado. Então isso facilitaria para o ouvinte ter aí os próprios conceitos que o falante está utilizando. Caso isso não ocorra, caso o falante utilize ao longo do evento, aí cabe ao ouvinte ter aí um esforço maior e anotar esses termos e até mesmo questionar no final do evento do que se tratam esses termos e tudo mais. Né?
Então, se o falante ele for habilidoso, ele explicará o termo e tornará mais fácil a vida do ouvinte, né? Caso ele não tenha essa explicação, o ouvinte terá que se esforçar. Em seguida, terceira etapa, ou terceira anotação, o ouvinte deve anotar as premissas iniciais, as principais e as suposições. Ou seja, em que se baseia aquele discurso, quais são os argumentos, quais são as premissas que o autor, o falante, né, está tomando como base. Por exemplo, ele fornece algum dado, você não sabe se aquele dado é verdadeiro ou não, mas você tem que anotar essas informações porque são as premissas. Com base nesses dados é que está sendo desenvolvido os argumentos. Aí, a questionar se vai valer ou não esses argumentos com base nesses dados, se esses dados são verídicos ou não, isso pode ser pesquisado posteriormente, né? Mas é interessante que se anote que essas informações estão sendo passadas e tudo mais, porque se o falante fosse provar todas as premissas que ele utiliza ao longo da fala, normalmente seria um curso, né? Seria não apenas um discurso de pouco tempo, mas seria algo que demandaria muito mais tempo, né? Então é interessante anotar aí as premissas, as conclusões iniciais, né? As sumas de ideias que estão sendo levadas em consideração ao longo dos argumentos que são tratados aí durante aquele evento, né? E em seguida a quarta etapa, né, deve-se anotar as conclusões. A que ponto o falante chegou, o que ele conceituou, o que ele determinou como sendo algo considerado verdadeiro ou considerado como sendo algo interessante para o entendimento, qual a conclusão que ele se chegou. Então, basicamente, aí, você vai anotar essas conclusões, né? E em seguida, após fazer essas anotações, que é anotar basicamente do que se trata, anotar os termos específicos, anotar as premissas, as argumentações que são utilizadas e anotar as conclusões, você vai ter aí que organizar essas ideias. Essas anotações já estarão completas para que você possa refletir sobre o tema e expressar sua reação em relação a esse evento, em relação a essa palestra, essa aula. É interessante então fazer essas anotações de forma rápida, aqui possa te trazer uma maior ideia sobre a palestra. Né? Se você demorar muito de escrever, fazer essas anotações ou revisar essas anotações, provavelmente sua memória ela vai ela vai ser abandonada, né? As ideias vão se esvaindo com o tempo se você não anotar. Então você pode confiar muito na memória. É interessante que se anote. Quando você virá refletir sobre o texto, revisar aquilo que foi escrito, é interessante que você complemente com aquilo que você já lembra, de uma forma quase imediata a própria palestra, para que não se perca aí tudo aquilo que foi dito, né? Em seguida, nós partimos então para a próxima etapa, a segunda etapa de anotações, que é inicialmente fazer um resumo geral de tudo aquilo que foi dito. Esboçando tudo aquilo que foi dito, né? O tema, basicamente os argumentos e a conclusão, né? Nesse esboço, você vai ter aí sua própria reação a esse resumo, né? Concordando ou não com ele. E nisso, aqui o Mortimer Adler coloca quais são os pontos que você tem que observar para ter aí uma concordância ou não daquilo que foi dito naquele evento. Primeiramente, analisar os pontos em que se discorda, né? Deve-se levantar questionamentos. Do que se trata esse ponto, se esse ponto é considerado aí válido ou não, né? Quais são as premissas que foram utilizadas, com que base foi utilizado para chegar a essa conclusão e por que eu discordo dessa conclusão, basicamente. Anotar o que julga ter compreendido sobre aquele determinado fato, aquele determinado detalhe. Em seguida, se você não entendeu algo, colocar em suspenso. Tudo aquilo que você não entende na palestra, você não teve uma compreensão, uma capacidade de entender, ou mesmo seus conceitos estavam vazios em relação àquilo que foi dito, coloque em suspense. Você não está apto a concordar ou discordar, já que você não sabe do que se trata. Então, o Mortimer Adler coloca a suspensão do seu juízo em concordar ou não com aquilo, né? Em seguida, discutir ou tratar sobre a própria importância da afirmação e da conclusão que o palestrante atingiu, né? Se aquela conclusão é realmente verdadeira, se ela é importante, se ela tem alguma relevância, se ela pode ser aplicada em outras situações, se ela pode ser comparada, enfim, tudo isso você irá fazer em relação
àquele texto propriamente, né? Que já está escrito, né? Que está anotado por você, mas que foi te passado oralmente através de um evento. Então a atitude do ouvinte ela é bem similar à atitude do próprio leitor, né? Portanto, há essa semelhança, mas deve-se estar sempre atento de que tudo aquilo que foi falado, né, ele tem que ser anotado ao longo da palestra, do evento, e aquilo que foi anotado depois é com a ideia de se questionar, se entender e buscar entender aquela palestra. E só depois de entender, de ter feito esse resumo todo, com todos os argumentos e premissas, é que você vai apresentar aí sua concordância ou não com aquilo que foi dito. E aí é interessante dizer que há uma diferença entre anotar os discursos instrutivos, que são aqueles que o orador vai te passar informações, te passar ideias, e os discursos persuasivos. O discurso persuasivo é aquele que vai te persuadir a fazer alguma coisa, te influenciar de algum modo a mudar algum comportamento. E aqui o Mortimer coloca que também esses discursos persuasivos têm que ser anotados de uma forma um pouco diferente, né, porque ele exige menos anotações do seu próprio discurso. No discurso instrutivo é uma ideia, é uma apresentação de ideias. No discurso persuasivo é entender os argumentos para se fazer alguma coisa. Então não há necessidade de anotar tanto quanto no discurso instrutivo. E mais deve-se estar atento a alguns termos e a alguns questionamentos que você deve fazer no discurso persuasivo. Primeiramente, o que o falante quer que você faça? Se é fazer alguma coisa que seja lícita, ética, se você vai concordar com aquilo que vai ser falado ou não. Qual a pretensão desse falante, qual a razão para ele, né, utilizando aí aqueles argumentos, né, qual a razão, qual o propósito dele com aquela ideia de tentar te influenciar. Em seguida, o que não se deve considerar importante para você. Aquilo que ele falou no discurso persuasivo deve ser ignorado, aquilo que não é interessante, que não tem relevância, que não vai te atrair de certa forma, né? Então se atenha àquilo que é atrativo no discurso persuasivo. Em seguida, o que o falante deixou de responder. Se diante do discurso persuasivo você tem alguma dúvida, e anotar aquilo que ele não soube responder. Normalmente no discurso persuasivo é uma proposta mais interessante que se haja aí um discurso de mão dupla, né? Uma conversa propriamente, onde basicamente há como se fosse o papo de vendedor, onde a pessoa fala das qualidades, te apresenta a persuasão e você pergunta e ele esclarece, e com isso há aí um discurso persuasivo através aí de uma conversa propriamente, né? O discurso persuasivo então ele funciona melhor com a conversa de mão dupla, né? No discurso instrutivo, que é aquele que traz as informações, é interessante que tenha também um diálogo, né? Uma possibilidade de uma conversa de mão dupla posteriormente à própria palestra, à própria aula, né? Onde você vai tirar suas dúvidas para que você possa apresentar suas conclusões e aquilo com que você concorda ou não em relação àquilo que foi te passado. Então é interessante que no discurso instrutivo, a posteriori, é interessante ter essas conversas, enquanto que no discurso persuasivo, ao longo da própria persuasão, é interessante aí para que se convença a pessoa a fazer alguma coisa ou não. Vai ser como se fosse uma espécie de troca de ideias em relação a isso. Então esse é o capítulo 8, escrevendo durante e após a escuta, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.